Já temos 4 minutos, né. Uhum. Nós permanecemos normal aqui, né. Tá bom. Ok. Pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Eu sou Jorge Manuel, sou coordenador de pós-graduação do curso de Gestão de Pessoas em Psicologia Organizacional. Agradecemos a participação de todos, a confiança em mais uma palestra do ciclo de palestras e live, né, da UniFCV, Centro Universitário Cidade Verde. Antes de apresentar o professor palestrante de hoje, eu gostaria de dar algumas informações. Vocês vão ter acesso aos certificados, para tanto basta entrar no chat e escrever o nome completo de cada um, tá bem? As dúvidas e perguntas também nós faremos para o professor ao final da apresentação dele, então vocês podem também me encaminhar pelo chat que nós fazemos e repassamos para o professor ao final qualquer esclarecimento que se fizer necessário, tá bem? Então, para nós não nos atermos muito nesse início, vamos para o nosso professor. Agradecemos à Faculdade UniFCV pela possibilidade de, mesmo à distância, nesse isolamento, nós temos esse contato com profissionais graduados. O nosso palestrante de hoje é o professor Felipe Valoz, ele reside em Maceió, em Alagoas, e o currículo dele é relativamente grande, eu já mantive contato com ele. Ele falou para dar uma resumida aí, para nós termos até mais tempo, né, de trabalhar com os temas que ele se propõe a isso. Mas é interessante destacar que ele é mestre em ciências da educação, trabalha também com coaching de carreira e tem um projeto muito interessante de sustentabilidade
nas lagoas e recupera algumas lagoas em Maceió, projeto Lagoa Viva, ele é o coordenador desse projeto, muito interessante. Então percebemos que a vasta experiência que o professor Felipe tem, e realmente ele é bem eclético em relação às demandas atuais das organizações, tá bem? Então, a partir de agora, com vocês, o professor Felipe Valós. Professor, seja bem-vindo, muito obrigado mais uma vez, e contamos com o senhor em outras oportunidades. Boa palestra. Boa noite, querido Jorge, a todos que fazem parte da UniFCV, minha gratidão, a todos os que estão acompanhando, que irão acompanhar também todo esse momento aqui conosco, falando de alta performance, falando de inteligência emocional, principalmente nesses momentos de crise. Quantas vezes em nossa vida passamos por crises e essas crises têm que ter uma palavra chamada superação. Precisamos enfrentar todas as crises altos e baixos das nossas vidas com superação, com inteligência emocional, sabendo lidar com cada momento existente negativamente também. Tá? Muito obrigado a todos que me fizeram esse convite. Quero desde já meu minha eterna gratidão, meu agradecimento em especial a todos os professores também aqui de Maceió, pela força, em especial minha querida gestora Rosa Trícia Moura, que é a gestora do Polo aqui de Maceió, que me convidou juntamente com a UniFCV para fazer parte desse momento incrível para todo o Brasil. Em primeiro lugar, trabalhar a alta performance, ou para muitos, alto desempenho. Como trabalhar essa alta performance? Primeiro, aprimorando as nossas habilidades. Muitas vezes os alunos chegam para mim e questionam assim: como desenvolver um plano de carreira? Como desenvolver as habilidades e as nossas competências como aluno, como profissional, como gestor, como professor, como, digamos assim, até religioso, líder, liderado? Como trabalhar essas habilidades? Primeira coisa importante para que a gente possa desenvolver as nossas competências, trabalhar a nossa auto-performance, é a realização de um planejamento. Por meio de um planejamento de sucesso, por meio de um acompanhamento de gestão, seja nosso tanto pessoal quanto profissional, com certeza a gente vai conseguir chegar na auto-performance. A auto-performance, ela surgiu, já foi trabalhada, discutida, digamos assim, desde 1960, 1970, com grandes autores. Temos até o próprio Jorge, aí, que é da área de gestão de pessoas, pode até me dar uma força, que é Chiavenato. Em seus livros de gestão de pessoas, ele fala muito das habilidades com o nosso famoso chá da competência, conhecimentos, as habilidades e as atitudes. E como esse planejamento, como esse conhecimento, como essas habilidades trazem positivamente para os nossos dias de hoje. Hoje estamos enfrentando uma pandemia, estamos enfrentando um vírus que muitas vezes, por mais que são muitos meses de exposição em nossa sociedade, ainda muitos não levam em consideração, não estudam, não entendem o porquê disso tudo está acontecendo. E aí me vem uma grande pergunta: como trabalhar, como desenvolver essa comunicação, essa auto-performance com a inteligência emocional? Primeira dica importante que eu quero trazer aqui para vocês sobre a questão da inteligência emocional é observar o nosso próprio comportamento. Infelizmente, a quarentena fez com que é, é, muitos profissionais passassem por momentos de crise, de ansiedade, esse momento de ansiedade por estar mais dentro de casa, mas também dentro dessa própria quarentena surgiu também grandes oportunidades. Eu mesmo sou um exemplo, um famoso home office, né? Por mais que eu respondi os meus e-mails em casa, por mais que eu tenha dentro de casa um ambiente onde eu possa desenvolver minhas atividades, gravar minhas aulas, fazer minhas lives, eu também percebi novas oportunidades. Então, trabalhar a auto-performance com inteligência emocional também é, sem sombra de dúvida, buscar novas oportunidades, novos desafios, trabalhar as nossas emoções, tá certo? Aprender também a trabalhar
com as emoções negativas. Primeiro, nos conhecer. Quem é o Felipe? Quem é o Jorge? Quem é você que está nos acompanhando? O que é que precisamos trabalhar dentro de si para as nossas competências serem realmente destaques no mercado de trabalho? Hoje a gente fala de mercado de trabalho, a gente percebe que currículo, por mais que ele seja cheio de informações, por mais que ele seja bem preenchido com vários itens em destaques, é necessário que a gente perceba que esse currículo ele tem que ser, primeiro, analisado pelo próprio dono em todos os aspectos. Aquilo que eu estou demonstrando realmente são as minhas competências, são as minhas lutas, são os meus ideais. Então, já convido a você que é aluno hoje, UniFCV, você que faz graduação, você que já está fazendo uma pós-graduação, perceba quanto você luta, você busca nos seus ideais para conquistar realmente os teus sonhos. E esses sonhos estão inseridos também na alta performance, porque a alta performance está muito parecido com a questão do alto desempenho. Esse desempenho pessoal, um desempenho que é você que tem que buscar, é você que tem que conquistar esse seu espaço. Vivemos hoje num mundo que há muito tempo atrás, eu lembro como hoje, um pouco da minha história, aos 14 anos eu fiz parte de uma seleção para uma empresa de consultoria, de uma indústria petroquímica muito conhecida no Brasil, e foram 9 anos de relacionamento com essa empresa. Eu comecei como jovem aprendiz aos 14 anos de idade. E eu sempre estudei em escola pública, venho do Pontal da Barra, naquelas áreas das Lagoas, como o Jorge falou, na parte do instituto, né, que é um instituto que eu faço parte ambiental, de sustentabilidade, e a gente percebe que, aos 14 anos, eu tive que me fazer uma pergunta. Chegou a hora de estudar. Chegou a hora de encarar os novos desafios. Precisamos entender, acima de tudo, que sempre temos que fazer esse questionamento. É agora o momento. É agora o momento que nós temos que realmente buscar sempre a nossa auto-performance. Então, aos 14 anos em diante, já começou minha luta como consultor, como jovem aprendiz, logo depois me formei, e assim sucessivamente. A gente não pode parar, porque a formação continuada ela é uma conquista para a auto-performance. A gente tem que perceber que nós estamos em um mercado hoje que há mais ou menos uns 10 anos atrás, ter um ensino médio era um luxo. Hoje, a graduação por si só tem que se buscar uma pós, um mestrado, um doutorado para realmente ser um diferencial no mercado de trabalho. E esse diferencial comprovado. Por si só, hoje a gente percebe que para ser da alta performance você tem que ter um currículo preenchido, mas nas tuas habilidades, nas tuas competências, na tua postura organizacional também vai fazer muito diferencial. Por que eu falo dessa postura organizacional? Porque muitas vezes essa falta de postura leva à falta da inteligência emocional. E essa inteligência emocional, infelizmente, está derrubando grandes consultores no país, muitos profissionais que, digamos assim, são competentes, mas pela falta de inteligência emocional, deixa a desejar no seu dia a dia no trabalho. Precisamos entender que o outro que está à nossa frente, o nosso colega de trabalho, o nosso amigo, digamos assim, ele também tem que estar inserido na tua auto-performance. Seja você estagiário, seja você graduando, seja você gestor, líder, todos têm que desenvolver e trabalhar a sua inteligência emocional. Tá? Não ter medo de se expressar é outra dica que eu trago aqui para vocês. Tá? Não ter medo de se expressar, porém, de uma forma com que o outro se sinta realmente positivamente conversando com você. Às vezes a gente acha que confunde muito essa questão da crítica com o feedback. Tá? É muito importante a gente até entender a postura e como deve ser um feedback com o meu colega de trabalho, com aqueles que realmente fazem parte da minha equipe. Entender a importância de se trabalhar em grupo e de se trabalhar em equipe. Tá? Essa equipe que realmente representa uma marca, e essa marca é a empresa que você trabalha, é o seu negócio. Hoje vivemos uma competitividade muito grande, onde eu conheço pessoas que assumem, realmente têm compromissos com as empresas, mas também são empreendedores, são BEIs, são gestores, são consultores, são coaches. Então, precisamos entender que o mercado de trabalho hoje tem que existir essa auto-performance. É o convite que eu já coloco para vocês. É o convite de conhecer, de estudar, de trabalhar esse planejamento. Que planejamento é esse? Hoje tem vários livros na internet,
várias oportunidades de buscas que vocês podem trabalhar auto performance e inteligência emocional. Quando você colocar esses dois itens que são muito importantes, vocês vão perceber o quanto sua vida vai melhorar. Na sua postura, no seu controle emocional, lidando com a pressão realmente das metas, dos objetivos das empresas, tá? E acima de tudo, trabalhando com qualidade de vida. Hoje, se trabalhar com qualidade de vida é também felicidade, é auto-performance, é conquista. Às vezes tem profissionais que eles recebem muito bem, mas não têm qualidade de vida. Não buscam de fato os seus ideais, buscam sim o seu sucesso profissional, a sua marca, a sua motivação. Mas quando se passa para a vida pessoal, é totalmente uma tragédia. Então é importante entender que auto-performance, para se ter esse título inserido na sua vida, tem que ter essa inteligência emocional, tem que entender que o papel e o sucesso depende de você e, acima de tudo, das suas escolhas, das suas metas e das suas conquistas. Então, para ter essas conquistas, é arregaçar as mangas, é buscar disciplina, é se sentir motivado. Motivação que já diz tudo, motivo que te leva a fazer algo, uma ação, acorda, tá? Para de usar a quarentena como desculpa, de achar que ela realmente é a culpa de todos os seus problemas. Veja na quarentena oportunidades novas, veja na quarentena também novos desafios. Vencer crise é analisar que sempre no mundo inteiro, após muitas crises, surgiram grandes negócios. Nós temos aí ferramentas de gestão que trazem esses exemplos para a gente, como após a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos aí o surgimento da gestão da qualidade, as ferramentas de gestão da qualidade, o 5S, que ajuda até hoje. Dias atuais, usamos os 5S como metodologia, os dias de descarte, os trabalhos voltados à sustentabilidade. Então, tudo isso tem que ser realmente pensado, trabalhado dentro do teu planejamento de carreira, dentro da auto-performance, dentro da tua inteligência emocional. Tá certo? Então, é esse convite que eu quero colocar hoje também aqui para você. Analisa a tua vida pessoal. Você está feliz? Você, neste momento, hoje, se você questionar e olhar para o teu currículo, você se sente feliz pelas suas conquistas, mas na tua vida pessoal você está feliz? Porque para ser um profissional de alta performance, para trabalhar essa inteligência emocional, é necessário resolver esses conflitos internos. É necessário trabalhar essas emoções. E essas emoções trabalhadas vão transformar você num profissional feliz, um profissional que, ao entrar em qualquer espaço, as pessoas vão gostar de ter você por perto, tá? Porque não adianta você ser cheio de títulos e ser uma pessoa que não atrai multidões, que não atrai bons olhares, tá? Tem pessoas que elas têm que trabalhar essa performance, esse desempenho pessoal. Como eu vou solicitar algo? Como eu vou fazer um e-mail? Até nas redes sociais, por exemplo, é um item para a gente poder trabalhar, poder estar acompanhando o nosso meio social. Nós temos aí os Instagrams, nós temos o YouTube, nós temos vários aplicativos de várias pessoas que, quando comentam algo nessas redes sociais, as formas como você coloca suas opiniões, como você escreve, como você compartilha, tudo isso representa se realmente você está trabalhando com inteligência emocional. Tá certo? Outro ponto que eu quero trazer aqui para vocês hoje, aqui, alunos e todos que estão nos acompanhando, desenvolva o sentimento de empatia, tá? Precisamos trabalhar a empatia, se pôr no lugar do outro em todos os aspectos. Ao escutar, ao trabalhar no nosso dia a dia, nesse planejamento de gestão, como é que está o meu planejamento? Escutar o porquê o outro não executou, entender primeiro antes do acusar. Nós vivemos uma sociedade que critica tudo. Tudo muitas vezes é crítica. A gente termina, às vezes, parando para pensar quando liga uma televisão. São indicadores de negatividades, são indicadores que muitas vezes não nos motiva a acompanhar, às vezes, até esses canais. Então, eu deixo um convite para você que quer trabalhar com inteligência emocional, que quer melhorar a sua autoestima. Inverte determinados programas, analisa o que é que você está assistindo, analisa o que é que você está lendo, porque a partir do momento que você lê, você planeja, sua mente abre para uma história, e essa história quem faz é você.
tá certo? Já deixo esse convite para você. Faça um planejamento, acompanhe um livro por mês, 15 minutos de leituras diárias, já transforma vários, são tantos livros, 15 minutos de leitura diariamente, nem que você leia 3, 4 páginas de um livro de 500 folhas, você vai perceber que durante um ano você vai conseguir ler esse livro inteiro. Tá certo? Então, esse convite que eu quero colocar aqui para vocês. A leitura, os acompanhamentos. Nós tivemos aí, ó, hoje é um exemplo disso, participações de lives produtivas que realmente nos motive a ser um ser humano melhor. Precisamos trabalhar as nossas balanças, a balança da emoção que eu sempre chamo. Que balança é essa, Felipe? É uma balança que nós temos que analisar. O que é que eu assisto? O que é que eu estou lendo? Aonde eu estou indo? Quais são as minhas amizades? Como é que está a minha meta? Meus objetivos, meu foco de vida. Quando você vai colocando isso na balança, você vai perceber se você está realmente subindo ou se você realmente está descendo. Então é muito importante refletir sobre esse ponto de equilíbrio, essas escolhas que vão refletir no futuro, tá certo? Seja um profissional de currículo cheio, mas cheio também de qualidade de vida, cheio de competências emocionais. Marque a vida das pessoas, trazendo para elas sempre o melhor do dia a dia, o melhor da autoestima, do sorriso, da simpatia, para que a gente possa realmente ter uma equipe motivada. Tá? Porque trabalhar com uma equipe realmente autoestima, que cumpre as suas metas, que trabalha dentro dos seus planejamentos, é muito importante para o nosso sucesso. Tá certo? Outra dica que eu trago aqui para vocês é o poder da resiliência. Tá? É uma palavra que está em alta, mas muitos ainda não entenderam. Essa resiliência que tem que ser vencida. Quantos desafios em nossa vida nós já superamos? Muitas vezes maior do que uma própria pandemia. E às vezes a gente se limita em achar, nossa, é o fim, agora não vai dar mais, agora vai ser a maior dificuldade do mundo. Passamos, durante todo o processo da nossa vida, por muitos momentos. Momentos esses que às vezes nos deixam tristes, mas a gente superou. Então vamos torcer. Estou muito ansioso, já quero deixar meus parabéns a todos os profissionais da saúde, mas também quero bater palmas aqui para duas áreas muito importantes nesse momento de pandemia, que é a área educacional, tá certo? Minhas palmas, e também para a área realmente também da segurança, que são áreas realmente que estão aí na luta diariamente contra esse vírus. Então a gente percebe quantas vezes a gente não teve aquela oportunidade de fazer uma pós-graduação sobre metodologias ativas, sobre tecnologias, acompanhar realmente a própria BNCC, que hoje nos convida, tem lá tecnologias, trabalhos voltados à comunicação e tecnológicos. Então a gente precisa entender, acima de tudo, a importância de analisar todos os nossos planejamentos, o nosso dia a dia, para que possamos realmente ser um profissional realmente de sucesso. Eu quero até deixar uma frase aqui, que eu sou apaixonado por Charlie Chaplin, que ele diz o seguinte: a persistência é o caminho do êxito. Então, vamos persistir. Vamos acreditar em bons ventos, vamos acreditar em dias melhores, olhar para frente, mas olhar com um olhar totalmente diferente. Eu vou eu faço as lives, no meu dia a dia de trabalho, eu escuto muitos profissionais dizer assim: nossa, eu mudei um pouco. Esse pouco já é significativo, mas mudou para melhor, porque a gente consegue entender o quanto as nossas fragilidades ainda estão realmente fortes, os nossos pontos fracos, o nosso emocional, que muitas vezes é abalado realmente por coisas tão pequenas. Às vezes até um profissional que não lhe deu bom dia, que lhe tratou mal, que não atendeu suas expectativas, um cliente que foi grosseiro com você, acaba muitas vezes com o nosso dia. Então, a gente trabalhando essas emoções, trabalhando esse emocional, a gente vai ser com certeza um profissional de sucesso, tá certo? Um profissional que de repente vê nos obstáculos oportunidades de sucesso, tá certo? E aí a gente dá continuidade aqui a nosso bate-papo relacionado à auto-performance e inteligência emocional, tocando em si nessas dicas para os nossos dia a dias. Então, ame, valorize as pessoas que ajudam a você, aprenda o poder da gratidão. Aprendam o poder da palavra obrigado, por gentileza.
Vivemos numa sociedade que a gente até nos nossos e-mails da vida segue o trabalho, segue material, segue. Mas obrigado por apoiar. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer. Então, para ser profissional de alta performance, também tem que começar a perceber as nossas formas de solicitação, formas como lidamos com o próximo. Estamos convivendo com esse próximo, tá? É importante trabalhar, acima de tudo, essa análise. Outro item importante que eu já quero trabalhar aqui para vocês, tá? Para ser um profissional de alta performance, para se trabalhar a inteligência emocional, procurem um mentor, ou até mais de um, tá? Eu sempre digo isso. Eu tenho hoje, por exemplo, 3 mentores. Um para minha área de espiritualidade, outro mentor para a área educacional e outro familiar, que é a minha avó. Então é importante que você perceba que cada um tem um ponto estratégico e um ponto forte, que vai, com certeza, acima de tudo, poder me ajudar a ser um profissional e uma pessoa melhor. Porém, com planejamentos diferentes. É importante que para os pilares, eu até trago isso para vocês aqui, é importante que até para os pilares de sucesso da nossa carreira profissional, perceber também que dentro dessa qualidade de vida pode estar faltando algo que te faça feliz, ou você está fazendo algo que não está realmente te fazendo feliz. Então é importante você descobrir, é importante você fazer esse tipo de análise, tá certo? Ao acordar, algumas pessoas chegam para mim e dizem assim, mas qual é o primeiro passo para ser esse profissional de alta performance? Acorde cedo, tenha novos hábitos, tenha disciplina nos seus horários, trabalhe realmente a alimentação saudável, busque realmente vivências mais próximas também das pessoas que você ama, tá certo? Aprenda a se preocupar mais com quem você ama do que com quem é seu concorrente ou com quem você não gosta ou que não gosta de você. É importante trabalhar essas emoções porque às vezes a gente se preocupa tanto com o concorrente da vida que a gente esquece daqueles profissionais competentes. Às vezes a gente se preocupa tanto com aquele que a gente chama até de inimigo, digamos assim, que às vezes não é nem inimigo nosso, nós somos nossos próprios inimigos. Criamos os nossos próprios monstros. Precisamos trabalhar, acima de tudo, que eu chamo sempre a nossa mentalidade emocional para poder executar e ser um profissional de sucesso. Tá certo? É as crenças limitantes. Essas crenças limitantes que muitas vezes derrubam a nossa autoestima, tá? É aquela gordurinha que precisa ser eliminada, que você pode se sentir melhor, dentro do teu planejamento de alta performance, voltar a fazer uma boa caminhada para uma melhor qualidade de vida, buscar realmente se encontrar com aqueles amigos que, eu estou sem tempo, nunca mais eu me encontrei com os meus amigos, marca agora, até online, não há desculpa, tá? Há prioridades e essas prioridades devem ser trabalhadas. Se você quer realmente trabalhar a inteligência emocional, não procura só as pessoas para desabafar problemas, tá? Não procura só as pessoas que você ama para contar situações negativas. Ao contrário, liga, manda uma lembrança, uma mensagem transforma um dia de uma pessoa. Então é muito importante se trabalhar bem isso. Muito importante. Então, quando eu falei do mentor, analise quem são as pessoas que você pede conselhos, quem são os professores que você tem como evidência na sua vida, que podem te ajudar a ser um profissional de sucesso, analisar, perceber, acompanhar os teus resultados. E, acima de tudo, olha só o que eu quero dizer para você hoje aqui, tá? Prestem atenção. Todas as pessoas que ficam felizes com seu sucesso, essas sim são seus amigos. Então, prestem atenção nesses mentores, mentores de alta performance, principalmente aqueles que já foram e passaram pela sua vida com uma parte tão fundamental. Eu, como eu falei logo no início aqui da minha live, eu vim de um bairro turístico, eu estudava numa escola pública e até hoje, tanto que eu trabalho com os meus ex-professores do ensino fundamental. Hoje são meus gestores. É muito gratificante. Eu quero deixar até meu forte abraço aqui, professora Lenice Moraes, presidente do Instituto. Quero deixar o professor Fábio, todos que estão nos acompanhando nesse momento via YouTube, minha gratidão. Vocês são os meus mentores. Olhar para vocês é como dizer assim, vale a pena prestar atenção que existem professores de alta performance nos dias de hoje e que nos carregam para essa autoestima, nos levanta quando a gente realmente pensa em desistir.
Porque quando eu decidi ser pedagogo, a gente olha para um lado, olha para o outro, e às vezes a gente escuta tantas negatividades. Ah, mas a pedagogia hoje não está tão valorizada. Está! Porque quem faz a pedagogia também é o aluno, quem busca esse conhecimento, essa motivação, essa formação continuada. Às vezes as pessoas estão muito presas, os profissionais estão muito presos em achar que eu já tenho uma pós-graduação, é o suficiente, não é não. É necessário estudar cada área. Nós vamos se eternizar sempre nesse aspecto de quê? De estudo, de oportunidades e tudo mais, tá? Outra coisa importante que a gente tem que realmente trabalhar, desenvolver, para que a gente possa ser um profissional de sucesso, criar um método próprio de concentração, um método próprio de estudo. Eu vou dar um exemplo aqui em casa. Por exemplo, esse ambiente aqui que vocês estão acompanhando era um quarto e doei todos os móveis e transformei em um escritório, porque eu percebi que eu necessitava me sentir inserido em um ambiente de escritório, um ambiente que fosse aconchegante, uma biblioteca, os meus livros próximos. Então, analisa se na tua casa não pode ser feito esse ambiente, um ambiente de estudo, um sofá onde você vai estudar, um local realmente que você vai fazer um diferencial realmente para ser esse profissional de sucesso. Tá certo? Então, assim, criar esse método próprio de estudo, esse planejamento de estudo. Outra coisa importante que eu já quero trazer aqui para vocês é a questão de ser ouvinte. Para ser um profissional de sucesso, de alta performance e alto desempenho, é necessário ser um bom ouvinte. Ser um bom ouvinte, com certeza, em todos os aspectos. Um bom ouvinte com o seu cliente, um bom ouvinte com aqueles que trabalham com vocês e, acima de tudo, com os que moram com você. Às vezes criamos muito conflitos com quem amamos, com quem moramos, com quem vivemos, porque queremos que sempre eles nos perdoem, sempre estejam ali inseridos nas nossas conversas nos dias a dias. Eles conhecem todas as nossas qualidades e defeitos. E muitas vezes no trabalho, não. Então precisamos trabalhar também essas emoções para que haja uma inteligência emocional, para que a gente possa lidar com esses conflitos da melhor forma possível, tá? Então a dica que eu já trago agora, seja um bom ouvinte. Assuma responsabilidades. Importante que a gente também precisa assumir essas responsabilidades, tá? E comunique as realizações de sucesso na sua vida. Que muitas vezes a gente é aquele profissional que tem tudo, mas não é grato. Às vezes a gente é aquele profissional que tem conquistas magníficas, mas não comemoramos. É importante essa comemoração. A comemoração do sucesso, a comemoração de uma finalização de uma pós-graduação, de uma graduação, de um curso, de uma participação de um treinamento. Então é muito importante, conquiste, mas também aprenda acima de tudo, a ter essa realização, essa confraternização. Mesmo que seja só você com seus familiares, aprenda a expor isso. Muitas vezes a gente vai a gente tem nos acompanhamentos de trabalhos de coaching, a gente percebe muito isso, que às vezes o profissional ele tem tudo para ser alto performance acima de tudo, mas nas suas exposições nas redes sociais ele valoriza tanto outros profissionais e deixa realmente de demonstrar essas realizações próprias, esse sucesso, tá? A rede social ela é sua, é você que é realmente o ator, a atriz de sucesso. Temos que começar a entender os nossos papéis dentro das nossas áreas profissionais. Ou você vai continuar na plateia, como diz aí o grande autor Augusto Cury, ou você simplesmente vai estar no palco aplaudindo ali, sendo aplaudido, porque você também faz parte da peça. Então a peça se chama vida. Valorize a sua vida, mas também as suas conquistas. Exponha. Tenha medo não. Algumas pessoas no início, logo quando eu comecei minha carreira de consultor, eu tinha muitos profissionais que diziam assim para mim: Felipe, pelo amor de Deus, cuidado com a inveja, cuidado com o que você expõe, isso atrai. Olha, se existe uma coisa chamada trabalho, isso sim vai atrair sucesso. Porque se você trabalha, se você expõe realmente o que você está desenvolvendo, com certeza você vai ser um profissional de alta performance. Não tenha medo. Concorrência, nós vamos ter sempre. Basta você lançar uma ideia, basta você dar sua opinião, você automaticamente, como já diz Henry Ford, você automaticamente já vai ter seguidores, perseguidores, concorrentes, pessoas que vão olhar para vocês
de uma forma muito boa, outras não. Precisamos aceitar isso, que dentro da sociedade, cada ser humano é um mundo, cada pensamento pode ser diferente do seu. Agora, lute pelos seus ideais, lute pela sua auto-performance, crie uma marca, crie uma identidade, demonstre para que você veio, mostre que, acima de tudo, você nasceu e veio para esse mundo para ser uma pessoa realizada, de sucesso e de alta performance. Tá certo? E aí eu já começo num processo aqui já chegando um pouco na metade da palestra de hoje, desse momento, desse bate-papo de hoje, já mostrando para vocês a importância de ser esse profissional de alta performance. E Henry Ford, ele fala uma coisa muito importante, eu acho que dentro dessa visão capitalista, que a gente vive muitas vezes, hoje na era da inteligência emocional, mas também dos aspectos de humanização. O maior exemplo disso é a gente quando vai falar do novo normal, né? A gente fala assim, algumas pessoas chegam para mim e dizem assim, como você encara esse novo normal? Sim, tem muitas coisas que a gente está reeducando a sociedade, mas sempre para mim, higienizar as mãos sempre foi educação, sempre foi higienização. Para muitas pessoas é algo novo, então esse novo é o novo normal. Então esse normal que a gente chama agora é uma questão de conscientização mesmo. Cuidar da higienização, cuidar do meio ambiente, cuidar desse meio ambiente também ser humano, valorização, com esses aspectos de humanização também. Então, Henry Ford ele fala assim: o insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar com mais inteligência. Então, se você caiu em algum momento, se você fez um projeto que não teve sucesso, não fique triste, tá certo? Volte, dê a volta por cima, reconheça a queda, como diz até a música, e mostra e volta com mais inteligência, com essa base que a gente chama de experiência de vida. Essa experiência que, com certeza, vai transformar você em um profissional cada vez mais de sucesso. Tá certo? Então, eu já trouxe para vocês as dicas de planejamento, já trouxe para vocês a importância da inteligência emocional, e agora eu quero trazer mais uma dica muito importante, que é uma dica como trabalhar com as pessoas difíceis. Eu deixei para o final, porque é muito complicado até entrar em detalhes, mas é importante, tá? Eu sempre, algumas pessoas às vezes questionam assim, como trabalhar com fulana? Fulana é tão competente, mas às vezes se torna tão chata, tão insuportável. É importante que você, primeiro que você tem que entender que todo ser humano ele tem os seus pontos fortes e fracos. Inclusive eu, professor, todos que estão nos acompanhando, todo ser humano tem seus pontos fortes e fracos. Agora, você como líder, você como gestor, tem que aprender a trabalhar essas emoções também daqueles que estão ao seu redor. Tá certo? Isso aí não é só inteligência emocional, é gerenciamento de pessoas, é lidar com as pessoas, entender que elas têm competência, que elas têm também potenciais positivos. Às vezes a gente confunde muito, acha que as pessoas não têm altos e baixos. Ah, não tem aquela fulana, ela é um profissional maravilhoso, ela é uma profissional maravilhosa, certo? É uma profissional que nunca deixou as metas caírem, mas de repente mudou. Então, quer dizer, durante anos ela foi muito boa e por conta de alguns meses ela vai ser julgada. Então, ela tem que realmente, você como profissional de alta performance, você tem que identificar esses pontos negativos, procurar esta pessoa, conversar. Se for o caso, até buscar ajuda. Nós temos aí o Jorge, que é psicólogo, nós temos outros profissionais, coaches, com a psicologia organizacional, nós temos gestores de pessoas que têm realmente esse perfil para se trabalhar nas empresas, essas emoções. Então, para lidar com pessoas realmente que precisam ser trabalhadas, que precisam ser realmente, digamos assim, que precisam superar, digamos assim, essas negatividades, essa forma de lidar com o outro, é importante que você tenha esse conhecimento. E esse conhecimento tem que ser realmente por meio dos livros, dos cursos, das análises comportamental que você pode fazer de você mesmo, dos acompanhamentos, uma sugestão para você que de repente tem muitas crenças limitantes, faça uma terapia, busque realmente a importância de ser acompanhado
com esse mentor, com esse profissional também de sucesso. Lembrando que todos nós, eu passei por vários conflitos internos, várias mudanças de aceitação, para entender que para ser um profissional de alta performance, a gente tem que reconhecer os nossos erros, reconhecer que nós somos seres humanos que precisamos modelar as nossas atitudes, a nossa forma de lidar com o outro. É muito importante isso, tá certo? E também outra coisa importante que eu já até comentei anteriormente sobre a questão do poder da prática da resiliência, né? De sair realmente também da nossa zona de conforto, sair dessa zona de conforto que muitas vezes atrapalha o nosso sucesso. E essa zona de conforto às vezes está muito ligado à preguiça, à falta de um planejamento, de um acompanhamento, certo? É muito importante que a gente trabalhe, acima de tudo, nesse ideal, nesse foco e nesse objetivo, tá ok? Então, eu queria agora, nesse momento, já ir para as etapas finais, digamos assim. Jorge vai me comunicando aí quanto tempo eu tenho, tá certo? Para que a gente possa trabalhar. Se tem já alguma pergunta, a gente já pode ir conversando sobre o tema. Fique à vontade, tá certo? Sim, eu acho que o senhor pode finalizar, professor, depois nós fazemos um conjunto das perguntas, né, e das colocações, Pronto, tá pronto. Então bem? vamos. Tá certo, então. Tá certo? Então, é importante que a gente, para entender que a palavra sucesso faça parte da nossa vida, a gente precisa lidar com essas emoções, essas limitações que também temos. Precisamos trabalhar também essas limitações. Tá certo? Uma coisa muito importante que nos dias de hoje a gente percebe é que nós podemos também usar essa tecnologia, as tecnologias digitais, todos esses momentos digitais ao nosso favor, tá? Dominar as tecnologias. Quando eu falo dominar as tecnologias, pode ser até um pouco forte, mas entender dessas tecnologias. Então, se você realmente quer ser um profissional de alta performance, busque um diferencial nas suas estratégias de aula, nas suas estratégias de apresentação no trabalho, sai um pouco daqueles programas mais comuns, desenvolve realmente competências e apresenta esse diferencial. E é esse diferencial que vai trazer para você a sua marca, a sua essência, tá? Eu sempre, às vezes, em alguns momentos, quando eu gosto de fazer umas leituras, eu até gosto de estudar também essa parte de outros países. Como é que funciona em outros países? A minha curiosidade, né? Como é que funciona em outros países a gestão da qualidade? Como é que é feito um acompanhamento? Como é feito o controle de um planejamento? Se usa ainda 5W2H, as ferramentas de gestão. Quando a gente vai perceber, a gente primeiro entende, tá? O quanto esses gestores estudam esse mercado, estudaram os seus ambientes realmente onde eles estão inseridos. Então, é muito importante que você que está nos acompanhando perceba também onde eu estou inserido, o meu trabalho, o que é que eu posso oferecer de melhor, realmente, de melhor resultado para o meu local de trabalho. Se você é empreendedor, qual o produto que eu posso buscar para ser realmente um diferencial nessa pandemia, buscar desenvolver, tá? Para ganhar o meu dinheiro, mas acima de tudo para fazer o teu plano de negócio para crescer, para ser realmente um diferencial no mercado de trabalho, principalmente aqui no Brasil, tá? Brasil, hoje eu tive essa experiência ao sair, a gente percebe muitos profissionais vindos de outros países para vender seus produtos aqui, principalmente em Maceió, a gente percebe que 60% a 70% do nosso comércio são três países, que é China, nós temos os chineses, nós temos aí o pessoal de Portugal, nós temos outros profissionais que estão aí entrando, trazendo esse diferencial e que muitas vezes a gente percebe que até as pessoas elas começam a adquirir uma nova postura, um novo comportamento para comprar, para estar realmente conhecendo esses novos produtos. Agora, o desafio que eu coloco aqui para você, seja da onde você estiver acompanhando, do estado da onde você estiver acompanhando, traga esse diferencial para ganhar realmente seu dinheiro, mostre realmente as suas competências, mas acima de tudo, vá ao cliente, saia dessa zona de conforto. Muitas vezes a gente quer tudo e ao mesmo tempo não vai atrás de nada. Certo? Às vezes a gente precisa acordar, nós temos tudo. Só o fato de você já ter saúde, hoje você já tem tudo. Tá? É importante ter essa visão de negócio,
tá? Que eu tenho muitas vezes aqui na minha mão todos os meus sonhos, mas não sai dessa zona, não sai realmente dessa área daqui, que digamos assim, você cria um ambiente com todos os seus sonhos, com todos os seus objetivos, mas ali você é como se você guardasse tudo numa caixa. E você nunca vai abrir essa caixa com medo, medo das aceitações, medo realmente do que as pessoas podem pensar desse teu produto. Tá? Eu tenho exemplos fantásticos. Eu posso até citar novamente ela aqui. A Rosa Trícia é uma das pessoas aqui, gestora do Polo de Maceió. Ela sai, ela bota a máscara dela, ela vai panfletar, ela corre atrás. Isso é auto performance. É quando você percebe que, opa, ou eu faço, ou vem alguém, ou cresce, ou me engole. E é necessário ter essa garra, essa determinação. Isso é alta performance. Isso é acordar e dizer: eu preciso ser diferente para o mundo. Eu preciso sair da minha zona de conforto e observar o quanto eu posso crescer, o quanto eu posso trazer de diferencial para o meu mercado de trabalho aqui local, onde você está realmente inserido. Tá certo? Então, eu queria passar agora a palavra para o meu querido Jorge Cardoso. Aí uma honra estar com vocês, acompanhando, tá certo? E vamos às perguntas, aos momentos aí já de finalização. Nossa, como passa rápido, né? Bons assuntos passam rápido, né, professor? Tá me ouvindo bem, professor? Estou escutando super bem. Nós temos vários comentários aqui, muitos elogios, né? Alguns adjetivos. A sua palestra é show, maravilhosa. Eu acho que isso é importante passar esse feedback para o senhor, né? E eu só destaco, tentando fazer mais ou menos assim um apontamento do que é importante, né? Nós, como psicólogos, sempre somos tendenciosos no ouvir também, né? Falou bastante sobre motivação. Então, foi uma palestra muito motivacional e emocional, né? Colocou seus aspectos de vida. Eu acho que a inteligência emocional nos dá essa credibilidade para falar com segurança, né, da carreira, do que devemos fazer. E importante para todos que estão ouvindo, eu acho que é isso que mexeu bastante com o pessoal, principalmente quando falou a importância da leitura, né? O Bill Gates já dizia: a minha casa tem computadores, mas sempre tem livros. Eu acho que isso é essencial. Temos vergonha de dizer qual foi o último livro que lemos por completo, né? Nós somos dados a muito conforto e o conforto não combina muito com a leitura, mas ela é essencial, né, para nós todos que estamos lidando com pessoas, com gestão, esse objeto que se transforma e se modifica tanto, né? Nós tivemos ontem uma informação de uma catástrofe em termos mundiais, então tudo isso vai afetando a nossa inteligência emocional. Essa pandemia, esse afastamento social, né, esse distanciamento que não implica em não termos contatos como esse que está acontecendo aqui. Eu vou passar uma pergunta, professor, da Mariana. Ela diz que, enquanto psicólogos organizacionais, como é que nós poderíamos, né? Talvez você não precisa focar no fato do psicólogo organizacional, mas dizer para como se trabalha a inteligência emocional, a alta performance em equipes heterogêneas, constituídas por valores, né, e situações diferentes. Pessoas, o senhor citou também bastante o fato de como lidar com as pessoas difíceis. Então, como trabalhar numa equipe heterogênea, tendo uma alta performance, ou ser inteligente emocionalmente nesse sentido? Primeira dica importante, tá? Primeiro entender, fazer um diagnóstico, tá, do teu ambiente, tá? O teu ambiente que tem esses conflitos, anotar esses pontos em palavras estratégicas, quais são esses problemas, os problemas mais encontrados dessa equipe, tá certo? E logo depois criar um plano de ação para gerenciar esses conflitos. Existem algumas dicas, tá? Na época, quando eu era consultor dessa empresa, a gente criou o DSI, diálogo semanal interno. Era quando a gente tinha um momento ali da manhã, um momento de meditação, a gente trazia também a laboral, a gente começava a montar um café com negócios, a gente começou a montar e desenvolver campanhas de premiações em passeios, porque às vezes a gente percebe que muitas vezes esses conflitos estão relacionados também às famílias, principalmente em empresas familiares, que é muito comum aqui no Nordeste, essas empresas familiares. Então, a gente precisa lidar também com essas empresas familiares,
com esses conflitos entre familiares, por meio de um planejamento. É necessário que o psicólogo, juntamente com toda a sua equipe de gestão de pessoas e RH, desenvolva os treinamentos e desenvolvimentos também voltados à questão pessoas, gestão de conflitos, de repente relacionamento interpessoal, porque às vezes a gente se preocupa tanto com a tecnologia. Ah, minha equipe tem que fazer um curso mais avançado de Excel, minha equipe precisa desenvolver gestão de projetos, minha equipe precisa estudar tantas pós-graduações, mas a gente não trabalha. É uma empresa que não visa trabalhar humanos, seres humanos, comportamento, educação, gentileza. Até enviar um e-mail deveria existir um curso, porque às vezes a gente percebe que nem isso, às vezes, as pessoas e os profissionais estão conseguindo realmente apresentar, de fato, um e-mail de sucesso. Então, tudo é analisado, tá? Nas redes sociais. É importante que o psicólogo acompanhe as redes sociais desses colaboradores, desses gestores, para que possam perceber a sua vida, os seus momentos, não vai se intrometer nesses pontos, mas acompanhar o que pode realmente ser o X dessa cara feia, desse mau humor, tá? Às vezes a gente percebe que tem muitos profissionais competentes no mercado de hoje e só é um trabalho, só ouvir, trabalhar, desenvolver realmente melhores estratégias para aproveitar ao máximo essa competência, esse ser humano, tá certo? Muito importante. Eu quero até citar aqui um exemplo de um dos maiores psicólogos do mundo inteiro. Eu acredito que ele transformou, ele é a resposta para muitos trabalhos de planejamento e paciência, Jesus Cristo. Tá? Jesus Cristo ele foi ao ponto de escolher 12 discípulos problemáticos, com vários problemas, um que rouba, o outro que não acreditava em si, o outro que era mentiroso, o outro. E ele pega esse daqui e começa a trabalhar um a um. É o exemplo. Você pode até entender, eu quero até encerrar essa pergunta com a seguinte reflexão. As palavras comovem, mas são os exemplos que arrastam. Então, as empresas precisam se adequar a isso, a esses exemplos, a dar realmente os exemplos, a mostrar a preocupação pelos seus funcionários e tirar deles também o melhor de si e que eles possam colocar o melhor de si nas outras pessoas também. Ok? Respondido? Acho que sim, bem respondido. Temos algumas outras colocações, professor. Nós temos vários recém-formados participando da live, né? Foi bem divulgado nesse foco também, e eu acho que atinge diretamente essa ansiedade também, somada à inteligência emocional, à pandemia, ao isolamento e à futura profissão. Quais são os rumos profissionais para os novos profissionais, né? Então, como ser inteligente emocionalmente para um recém-formado frente a tantos desafios, e esse novo normal vai ser um novo normal, voltamos ao velho normal. Como lidar com essa ansiedade toda, professor? Primeiro, trabalhar essa ansiedade é também realmente, mais uma vez eu convido, é fazer uma análise, tá? Uma análise da sua vida, daquilo que você almeja, começar a expor realmente, porque às vezes eu falo para os meus alunos o seguinte, às vezes as pessoas elas esperam colar grau, receber o diploma para começar a montar o seu planejamento de carreira. Eu acredito que a partir do momento que você já está no primeiro período da vida, você já tem que se comportar com aquela formação, como um professor, como um educador físico, como um advogado, a sua postura. Então você já começa ali a fazer esse planejamento. Lógico que nesse momento de pandemia é importante ver dentro da tua formação uma busca, tá certo? Uma busca de diferencial, você pode começar a enviar seus currículos, começar a fazer um acompanhamento, cursos à distância e já até começar, se for o caso, uma pós-graduação. Eu sempre falo isso, a gente fala assim, recém-formado, sempre em busca da formação. Eu sempre coloco isso em minha mente, eu estou sempre em busca de me formar, eu ainda não me formei, estou sempre buscando. Tanto que, eu não sei se você sabe, Jorge, eu gosto tanto da UniFCV que eu me inscrevi em administração de empresas, eu faço, sou aluno da UniFCV também. Entendeu? Então, Então é bom, não podemos parar. Não podemos parar, temos que realmente buscar sempre degraus para cima. Não esquece o teu passado. Todos nós temos passados negativos, momentos difíceis na nossa vida, mas a gente tem que buscar realmente crescer para ser um profissional feliz. tá muito bom, professor. Algumas colocações eu vou reunindo, senão não dá tempo de fazê-las todas, né?
mas há sempre uma reiterada preocupação em lidar com grupos onde tem pessoas que não estão empenhadas nesse mesmo contínuo da inteligência emocional, né? Então, lidar com o grupo mantendo-se saudável quando há pessoas muito negativas, pessimistas e que aparentemente, né, e socialmente não são saudáveis nesse ponto de vista. É óbvio que nós temos que fugir das receitas, né, professor? Cada contexto é um contexto, mas só tem algumas dicas gerais assim de lidar com os contrários. Como Jorge, eu perdão, qual foi a pergunta? Porque cortou aqui para mim. Sim. Então é difícil lidar com essas contrariedades, né? Tem alguma dica? Eu disse que cada situação é um contexto diferente, né? Um momento diferente, uma contingência diferente, mas eu só teria assim algumas dicas gerais de como lidar com os contrários, com pessoas que não querem agregar valor enquanto grupo de trabalho. Primeiro que fazer um trabalho em si com elas, né? Lógico que a questão das modificações, isso vai muito de cada organização. É importante que existem profissionais que conseguem ser difíceis, mas atingem seus objetivos. São indicadores fantásticos, conseguem vender muito bem dentro das empresas. Porém, é importante que não é só feito, não é só esse ponto que temos que acompanhar dentro das organizações. Existe também a questão da gestão de pessoas, da parte educacional, como lidar com essas emoções e, lógico, ter também um plano de ação dentro da empresa para que possa se trabalhar. Existem outras formas de analisar as condutas, os assédios e até, como eu vejo em muitos casos, se não mudar, houver realmente a substituição, infelizmente. É preciso, às vezes, tem profissionais que precisam ter esse choque, esse momento assim na vida para que possam perceber. É competência, mas também humanização. Precisamos casar essas duas coisinhas aí para que a gente possa ter uma convivência melhor. Principalmente entender que eu não preciso pegar todos os meus problemas e jogar na cara do outro como se ele tivesse culpa disso. Aí entra no que o senhor colocou muito bem, né, professor? A questão da empatia, né? Você sempre se colocar do lado do outro, né? A, a gestão de pessoas é esse convívio, né? E as diferenças é realmente que somam as equipes e que fazem diferentes. Duas opiniões contrárias, você sempre fica com duas, e não só com a sua opinião. Acho que isso é muito benéfico, né? A importância da resiliência, né, professor, e da mentoria, que o senhor destacou muito bem. Como ser mentor para os outros e para os jovens, professor, uma vez que, enquanto professores, há sempre essa tendência a se constituir e se instituir como modelo? Qual é o limite de ser mentor para os que estão menos experientes, por exemplo? Primeiro é entender que para você ser um mentor, você tem que. Existe um relacionamento, né? Existe um respeito, existem os valores que estão inseridos também dentro dessa troca aí entre o mentor e aquele que você está realmente fazendo todo esse suporte. Tá? É importante que haja uma maturidade. Tá? Haja uma maturidade em que aspecto? Você foque, eu preciso da ajuda do professor tal ou do mentor tal. Eu tenho um mentor sobre determinado assunto. Eu até falei aqui no momento da palestra que eu tenho 3 mentores, né? Um na parte educacional, outro na área de espiritualidade, que é um grande amigo, e outro na parte familiar. Por que eu escolho 3 e não podia ser um só? Porque, infelizmente, a gente sabe que a gente não domina tudo. Então, é preciso entender, olha, ali eu tenho um exemplo de vida, olhe para o seu mentor e olhe para a vida pessoal dele, tá? É muito importante você perceber que os mentores realmente do sucesso são aqueles mentores que não é só destaque profissional, mas que seja um mentor que traga para você uma experiência de vida, que traga para você realmente a auto performance que a gente falou tanto aqui na nossa live de hoje. Muito importante isso. Importante. Tudo muito importante, professor. Nós estamos nos aproximando do final, professor, e gostaria de agradecer, né, em nome da UniFCV também. Nós não tivemos o privilégio do professor Barbieri fazer a abertura para desejar Deixa eu só boas-vindas. entrar na outra aqui, já vou falar contigo. Tá bem. E ele entrou agora, professor, ele faz também o encerramento, vai estabelecer e desejar felicidades para o senhor nesse momento difícil que estamos todos passando, né? Agora, da minha parte, antes do professor Barbieri encerrar, ele é o reitor da UniFCV,
Então, o senhor é aluno conversando agora com o reitor a quantos quilômetros de distância, não é? Então, são assim as primazias da tecnologia também. Eu gostaria de agradecer por esse tema muito psicológico, né? Falou de vários temas de 5S, de motivação, da resiliência, empatia, puxou a brasa para a nossa sardinha aí, no sentido de que fazer terapia é interessante também, né? Nós aprendemos muito com avós, né? Com os mentores, isso é sempre muito importante. E a inteligência emocional aliada à alta performance, talvez o grande credencial de alguém que tem alta performance é ter um controle absoluto das suas, sempre que possível, das suas, né, reações, das suas emoções. E isso é nos colocado à prova cotidianamente, né, professor, no convívio com grupos, com desafios, e nós, professor Barbieri, como desse ponto de vista, no ramo da educação, temos sempre essas dificuldades. Eu agradeço, um abraço para o senhor e passo a palavra ao professor Barbieri para fazer o encerramento, então. Obrigado a todos que participaram, né, enquanto, né, ouvintes, e foi muito proveitosa a sua participação, professor. Um abraço. Professor Barbieri, então. Olá, Jorge Manuel. Muito obrigado por passar o bastão. Estou aqui, estou vendo, estamos com 130 e poucas pessoas aqui para ouvir o nosso amigo Felipe. Muito obrigado, Jorge Manuel, pela condução. Assisti aqui um pouquinho do que vocês discutiram. São temas muito importantes nesse momento, que a gente está se reinventando, ressignificando. Então, é um prazer falar com dois, né, professores, dois profissionais tão competentes nesse assunto relacionado a desenvolvimento humano e também de psicologia. Agora, eu peço desculpa para os demais, né, mas eu gostaria de dar essa passada aqui, porque o Felipe é um parceiro da nossa gestora lá no Nordeste, Rosa Trícia, e a Rosa Trícia falou: pô, professor, todo mundo aí do Sul falando, tem que ouvir aqui o Nordeste. E daí ela me manda, sabe, Jorge Manuel? Ela me manda um áudio do professor Felipe falando: pô, e o povo do Nordeste? Gente, é um prazer falar com vocês, do nosso Nordeste querido. Estamos crescendo muito aí no Nordeste, viu, Felipe? É um prazer, né, ter você aqui nas nossas lives. Hoje foi, então, a 8ª já das nossas pós-graduações presenciais. Então, é muito bom saber que lá no Nordeste nós temos pessoas tão competentes, tão estudiosas, pessoas tão comprometidas com a formação. Porque eu acredito, viu, Felipe, que a educação realmente transforma a vida das pessoas. Eu vou falar agora, inclusive, para um grupo de alunos que estão saindo do médio para ir para o ensino superior, e vou falar com eles dessa importância da educação, porque realmente é a educação que transforma, é a educação que faz toda a diferença na nossa vida. E, como você mesmo disse, Felipe, nós estamos constantemente em formação. Inicialmente na formação básica, depois na formação superior, e depois nós continuamos na nossa formação continuada. Eu vi que você não só fala, mas que você pratica. Eu vi a quantidade de MBAs que você fez, a quantidade de pós-graduações que você fez, mestrado e está com um doutorado em andamento. Pô, muito legal. Então, eu passei aqui para só dar um oi para você e dizer: tá vendo? Valeu aquele áudio que você mandou, que está aqui podendo falar com os alunos da UniFCV espalhados pelos 350 polos pelo Brasil todo. Cadê o Felipe? Quero ouvir essa voz do nordestino. Olá, meu querido. Eu não assisti tudo, Felipe, vou assistir depois. Oi? Eu não ouvi tudo que você disse, mas eu vou ouvir depois. Eu não ouvi tudo que você disse, eu vou assistir depois. Maravilha mesmo. E agradeço aí a aceitação. Logo mais você está vindo ao Nordeste, né? Se Deus quiser, está aqui conosco, fazendo parte aqui, conhecendo não só o nosso local, mas também todos os nossos alunos, UniFCV dos seus municípios, aí, se Deus quiser. Então, eu vou participar de um evento extremamente importante aí para a Rosa Trícia, né, para Amor Educacional, que é um evento de inclusão, um assunto que nós temos que discutir muito hoje.
é um assunto que é extremamente importante, está dentro dos nossos valores da UniFCV. Então, estar aí no evento vai ser muito importante, vou ter a honra de estar aí com vocês. E nós vamos também realizar a nossa primeira colação de grau aí no Nordeste. Eu vou fazer uma colação de grau aí no Nordeste com os alunos da Moura Educacional. Vai ser um prazer para nós. Maravilha, maravilha. Tá bom? Então, um grande abraço. Saí de uma live agora no Congresso de Educação e Cidadania do nosso sindicato. Passei para dar um oi para você e vou entrar numa outra live agora, falar com bastante jovens na idade de começar o ensino superior. Tá bom? Um grande abraço para você. Um grande abraço para o professor Jorge Obrigado Manuel. a todos. Obrigado, Jorge. Obrigado a todos Obrigado, presentes. Obrigado a todos que vão nos acompanhar e nos acompanham agora. Tá? Certo. Muito obrigado mesmo. Que bom. Obrigado, Barbieri, pelo encerramento, mostrando realmente que a educação, né, não tem limites. Nós estamos falando com pessoas de várias localidades, né, e o que é de qualidade deve sempre ser revertido em prol, né, do progresso, da tecnologia, e bons educadores têm esse intuito, né, de se fazer ouvir. Tanto o professor Barbieri, né, que a UniFCV não mede esforços de, né, tecnologicamente, em termos de recursos humanos, é uma faculdade diferenciada, uma faculdade jovem que tem uma carreira brilhante, e o professor Felipe só veio somar nessa caminhada, né, Barbieri? Eu acho interessante essa troca de experiências e de sotaques. Foi muito bom ouvir você, Felipe. Um abraço. Jorge Manuel, foi muito legal você falar de jovem, porque é uma faculdade jovem. Agora, no mês de agosto, estamos completando 15 anos de fundação e estamos fazendo uma faculdade para jovens. Olha aí o Felipe, né? Tão jovem e tão engajado, tão comprometido com a educação. Maravilha. Um grande abraço. Tchau para vocês. Felipe, um abraço a todos. Até a próxima, pessoal. Tchau, Barbieri. Um abraço. abraço. Falou, tchau.